estou aqui com Jonas Carvalho, coordenador de vendas do Senac São Paulo, e nós vamos falar sobre escuta ativa e comunicação assertiva. E eu sou Wagner Cassimiro, e este é o Expresso 3. Jonas, a comunicação é um velho e um grande problema nas organizações. Afinal, por que é muito difícil se comunicar bem? Olha, no meu entendimento, a comunicação é muito importante e por isso mesmo ela é muito complicada. Que a gente, na verdade, precisa estar todo momento se comunicando. O gestual, a forma que a gente se veste, a gente está se comunicando, né? E sempre que tem mais de uma pessoa envolvida no processo, né? Isso é muito comum, porque às vezes até sozinho a gente briga com a gente mesmo, né? Você imagina com uma outra pessoa, né? Então a comunicação tem isso, é muito complicado a gente expressar os nossos sentimentos através da fala ou através do gestual. E muitas vezes esse sentimento ele vem também com um peso muito grande sobre os resultados, sobre as metas. Então as organizações têm muito desse problema junto, que não é só o problema da comunicação, mas os cargos, a coisa da hierarquia, tudo isso daí traz problemas para a comunicação. Então acho que, no meu entendimento, o grande problema que a gente tem nas organizações hoje é a comunicação feita de uma maneira que muitas vezes ela não acaba ficando menos importante do que o sentimento da pessoa. Legal. E especificamente na área comercial, por que esse tema é cada vez mais importante? Um dos principais fatores de saber se comunicar é saber ouvir e saber se expressar. Então, se fala muito da escuta ativa. A gente tem um conceito de escuta interativa, ou seja, aquela principalmente que se faz muito nas reuniões de venda, é o vendedor estar interagindo com o comprador em todos os momentos. Isso também serve para quando existem reuniões entre os vendedores e o líder de vendas. Precisa ter a escuta, escuta de ouvir mesmo, né? De processar e poder dar o feedback, poder dar o retorno no momento mais adequado, não só para o cliente, como também para os vendedores. O grande caso que a gente percebe, principalmente na área de vendas, é o quanto que os vendedores chegam já com todas as informações prontas. Isso é muito comum hoje com o Big Data, com embalde marketing, aquela coisa toda. Eles já chegam com todas as informações prontas, só que eles esquecem de ouvir o comprador. Então eles já chegam com aquilo pronto, acham que vão vender aquilo e querem vender aquilo e acabou. Então, muitas vezes não existe a escuta interativa. Existe uma escuta ativa, que passa até pela educação, de você ficar quieto, escutando o outro falar. Só que, às vezes, o cliente está falando sozinho, né? E muitas vezes isso é muito ruim, né? Isso é o que? É um vício, é uma ansiedade? Qual que é o grande... Eu acho que hoje a ansiedade é o que o ser humano mais acontece com os seres humanos hoje, né? O ser humano vendedor, por exemplo, tem mais ansiedade do que os outros, né? Porque precisa chegar na meta, aquela coisa toda, tem uma pressão por resultados grande. E eu tenho certeza que isso é um fator que influencia muito essa falta de assertividade na comunicação. Isso para mim é muito claro, assim, muito evidente. E independente, assim, se ele é um vendedor, uma pessoa que está ali com o cliente, ou se ele é uma liderança da área comercial, quais são os conselhos e dicas que você teria para passar para melhorar essa habilidade? Olha, acho que o primeiro caso é saber ouvir, né? Primeiro ponto é esse. Só que para saber ouvir, você precisa saber perguntar. E saber perguntar é realmente uma arte. Porque você tem que saber escutar, processar aquilo e ter a réplica, ter a tréplica em cima daquilo que o cliente está te falando, né? E conseguir fazer com que isso realmente fique completamente dentro do entendimento que as partes precisam ter para fazer a venda. Isso em relação vendedor-cliente, né? Com relação à supervisão de vendas ou à liderança de vendas, isso também é importante, porque muitas vezes o vendedor tem uma série de problemas que o líder já sabe quais são, normalmente não deixa ele falar o que ele precisa falar, então ele não expressa o sentimento dele, não tira de dentro dele aquilo, e ao não tirar aquilo fica para ele, né? Ficando para ele, ele vai ficar mais ansioso, vai ter até problemas de saúde e assim vai. Então é bastante complicado essa parte em relação à liderança de vendas. Então a proposta é botar para fora. Botar para fora sempre com muita educação, né? Com muita parcimônia para não ter nenhum tipo de problema maior depois, principalmente com a sua chefia, né? E com os clientes. Mas o ideal é você conseguir realmente tirar de você.
Mais uma dica, Wagner, que eu posso te dar para vocês é ser transparente, né? Honestidade é tudo nesse mundo e nós estamos passando num período no nosso país que isso é uma das principais reivindicações de todo mundo em todos os momentos, né? Então, o vendedor, ou em qualquer momento da comunicação, o vendedor principalmente precisa ser muito transparente, precisa realmente falar, olhando nos olhos do cliente, que ele tem condições de atender aquela demanda ou não. E se não tiver, também não tem problema nenhum. Deixa um cartão com o cliente, fala assim que você tiver alguma coisa, me procure, que eu vou poder atendê-lo. E eu vou dizer para você que muitas vezes isso acontece, porque o cliente se sente tão confortável com aquela sinceridade do vendedor, que muito provavelmente, assim que ele tiver uma demanda em que ele pode incluir a empresa do vendedor em algum momento e tal, ele vai ligar para procurar. Com certeza, essa é uma dica importante. Legal. E onde que eu posso obter mais informações sobre esse tema? Olha, o Senac ele tem um portfólio bem vasto da parte de comunicação assertiva, de comunicação em vendas, e tem muita coisa acontecendo, sempre tem coisas novas, né? Basta dar uma olhada no portfólio do Senac, você vai sempre se surpreender com o que a gente traz ali em termos da parte de comunicação. Mas o principal que eu vejo, além de você fazer cursos e ir atrás, é você pensar. Né? Você, quando estiver participando de uma reunião, quando você estiver em frente do seu cliente, ou estiver em frente do seu líder, ou você é o líder, pense naquilo que está acontecendo e viva o momento presente. Não viva nem o passado, nem o futuro. Viva aquilo que está acontecendo ali naquele momento. Provavelmente você vai se dar melhor. Ok, muito obrigado.